Olá, meus amigos, continuando com os vídeos. Hoje vamos resolver um problema bem bacana. Trata-se do problema 3 da Olimpíada Internacional de Matemática para estudantes universitários. O enunciado do problema é o seguinte: considera a sequência xn dessa forma: o logaritmo de raiz n quadrado desse produto, 1 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado vezes n elevado a n, menos o logaritmo da raiz quadrada de n. Então, dada essa sequência xn, é pedido determinar o limite dessa sequência, correto? Então, como a gente vai resolver? Para resolver esse exercício, vamos aproveitar as propriedades do logaritmo, tá certo? Então, vamos escrever essa sequência da seguinte forma, Essa sequência xn pode ser escrita da seguinte forma. Olha, aqui, aparece esse produto, Então, esse produto a gente pode escrever usando produtória, E o termo geral vai ser k elevado a k variando de 1 até n, não é isso? E esse índice aqui, n2, passa a ser o expoente 1 dividido por n quadrado, correto? Tá, já o logaritmo de raiz quadrada de n, certo? Vamos escrever como n, logaritmo de n elevado a 1 meio, Esse 1 dividido por n2 pode descer, E vai ficar 1 dividido por n2, correto? Logaritmo de um produto, Mas logaritmo de um produto seria a soma dos logaritmos, correto? Então vai ficar somatório de k igual a 1 até n, logaritmo, de cada um desses fatores, k elevado a k. Mais uma vez, esse k pode descer, eu já vou colocar aqui, isso, correto? K elevado a k, beleza? Mais ainda, vou escrever aqui antes. Isto aqui seria menos, utilizar novamente a propriedade do logaritmo, o meio logaritmo de n, correto? Tá certo? Tá, olha, eu vou considerar, um n daqui e vou escrever nessa posição. Então, aqui vai ficar k dividido por n, pode entrar porque independe do k, e aqui simplesmente vai ficar n, tá certo? Então, eu gostaria de relacionar de alguma forma esse logaritmo de k com o logaritmo de n, Mas então, preciso que apareça uma soma, correto? E para poder fatorar, tem que aparecer k dividido por n, certo? Então, vamos fazer o seguinte, Aqui, eu vou subtrair a esse termo, Logaritmo, isso aqui, kn, logaritmo de k, eu vou subtrair, certo? Uma somatória, k igual a 1 até n, aqui também k dividido por n, e aqui logaritmo de n, correto? Beleza? Tá, mas como esse termo aqui não estava, para compensar, eu vou ter que adicionar, Na verdade, eu considero o seguinte, 1 dividido por n, e aqui 1 dividido por n, então tem que aparecer 1 dividido por n2, somatório k, logaritmo natural de n, isso? Logaritmo natural de n, k variando de 1 até n, certo? Isso aqui eu vou considerar um parênteses, O logaritmo de n independe desse k, tá certo? Menos essa parte aqui, Menos o meio logaritmo de n, correto? Então, vamos continuar por aqui. Bem, então, aqui justamente a gente subtraiu essa expressão aqui para poder fatorar, k dividido por n, beleza? Então vai ficar 1 dividido por n, não é isso? E aqui, somatório de k variando de 1 até n, k dividido por n, e aqui dentro vai ficar logaritmo de k menos logaritmo de n, sendo que o logaritmo de k menos logaritmo de n, diferença de logaritmos, é o logaritmo do quociente. Então vai ficar logaritmo de k dividido por n, beleza? Tá, agora aqui, essa é a parte que compensava, Olha, aqui vai aparecer a soma dos n primeiros naturais, a qual é bem conhecida, Então vamos escrever ela, vai ser n vezes
n mais 1, tudo dividido por 2. E tudo isso multiplicado pelo logaritmo de n, né? Logaritmo de n menos o meio logaritmo de n, correto? Tá. Bem, nessa parte aqui não vamos mexer, vai ficar 1 dividido por n, somatório, né? K dividido por n, logaritmo de k dividido por n, certo? K variando de 1 até n, né? E aqui vamos simplificar algumas coisas. Por exemplo, esse n pode ser cancelado já com n aqui, né? Certo? Então, por exemplo, mexendo aqui nessa parte, né? Se a gente colocar em evidência o logaritmo de n dividido por 2, então nessa parte vai ficar n mais 1 dividido por n menos 1, né? Ou se você quiser, n dividido por n, beleza? Tá, e isso aí vai ficar 1 dividido por n. Ou seja, ao final de contas, tudo isso vai ser logaritmo de n dividido por 2n, beleza? Tá, então eu vou chamar a essa nova sequência de yn, certo? E a essa sequência aqui de zn, né? Lembre-se que eu estou interessado em calcular o limite dessa sequência, beleza? Mas aqui você já observa, né, uma primeira observação, certo? Que o limite, quando n vai para o infinito, de zn, né? Ou seja, isso aqui é o logaritmo cresce bem devagar comparado com n, então esse limite aqui é zero. Isso aí é um limite bem conhecido. Portanto, né, se nós queremos calcular o limite de xn, temos que calcular o limite de yn, certo? Mas isso aqui já faz lembrar, né, que trata-se de uma soma de rima, correto? Então vamos aclarar isso aqui, beleza? Vamos aclarar. Olha, lembrando, né, temos que ter uma função, beleza? Uma função, né? Olha, a função seria, pela cara disso daqui, né, deveria ser x logaritmo de x, né? Eu vou pensar então na função, eu originalmente vou chamar fx, x logaritmo de x, não é isso? Então, eu vou pensar no intervalo 0 até 1, né? Então, quando a gente trabalha com somas de rima, né, para calcular uma integral definida, a gente divide, né, esse intervalo em n subintervalos, cada um de comprimento, né, pode ser uma partição regular. Então, como o comprimento aqui é 1, então se eu divido em n subintervalos, vai ser 1 dividido por n. Então, se eu pegar, por exemplo, os caras da direita, né, a partição, isso aqui seria 1 dividido por n, 2 dividido por n, certo? 3 dividido por n. Então, tudo isso faz pensar, né, de que, né, este yn aqui, né, deveria ser, porque aqui está o comprimento do intervalo, né, genérico, né, esse in deveria ser a soma de rima, né, dessa função aqui. E, portanto, né, como eu estou interessado no limite, então o limite disso aqui deveria ser, a princípio, a integral de 0 até 1, não é isso? De quem? Da função f de x. X, logaritmo de x, certo? Só que aqui é um problema, né, interessante, um problema técnico, correto? Olha, o logaritmo, ele não está definido em 0, beleza? Ele não está definido em 0, tá? Então, a princípio, né, a gente pode atacar por integrais impróprias, porque o logaritmo não está definido aí, não é isso? Então, a princípio, né, esse x está nesse intervalo aqui, né, aberto a 0, correto? Tá, então, para evitar esse problema aqui, né, certo? Vamos definir, ou vamos calcular primeiro o que acontece quando eu calcular o limite, quando x se aproxima do zero dessa função, ó. O que acontece no zero, essa função, tá certo? E aí, né, certo? Aqui seria do tipo 0 menos infinito, que é uma forma indeterminada, correto? Então,
o que eu vou fazer é o seguinte, vou reescrever essa expressão, no lugar aqui de multiplicar, certo? Eu vou dividir por 1, dividir por x. E agora, né, quando x se aproxima de zero, vai ser menos infinito dividir por infinito, né, que já é uma forma indeterminada que pode ser atacada usando a regra do L'Hopital, por exemplo, né? Então, se a gente, vamos apagar aqui, né? Vamos apagar, né? Vamos apagar esse limite aí, então seria limite quando x se aproxima de zero, né? Eu teria que derivar o numerador, vai ser 1 dividido por x, e a derivada do denominador, menos 1 dividido por x2, né? Isto aqui vai ser limite quando x se aproxima de zero, menos, né, x. E isto aqui dá zero. Então, esse limite existe, correto? Portanto, a gente pode definir ou redefinir a função f chapéu. Agora, ela vai estar definida, né, em 0, 1, vai tomar valores da seguinte forma, como sendo a extensão contínua dessa função. Ou seja, para x que está no intervalo aberto em 0, né? Aqui eu vou considerar quando x está no 0 até 1 fechado, né? E aqui, quando x vale 0, justamente o limite disso daqui. Isso força que essa função seja contínua. Então, essa função, na verdade, é uma função contínua, tá certo? Então, nosso limite aqui não seria essa integral, seria a integral, beleza? Dessa função contínua aqui, certo? Dessa função contínua aqui. Porém, para efeitos práticos, né? A única diferença, né, entre essa função e essa daqui, certo? É o comportamento de zero. Esse não está definido em zero, mas essa está definida em zero. Tá? E o zero, né, um ponto, não adiciona nada. Então, para eu calcular de forma prática, né, procuro uma antiderivada disto daqui, certo? Tá? Então, procuramos uma antiderivada, né? A gente pode usar integração por partes, por exemplo, né? Chamamos du, né? O logaritmo, por exemplo, né? Logaritmo de x. E dv, eu vou chamar ao x de x. Não é isso? Então, diferencial de u vai ser 1 dividido por x, diferencial de x. E o v vai ser x quadrado dividido por 2. Não é isso? Tá, tô achando uma antiderivada, né? Uma primitiva para poder calcular essa integral, beleza? Tá? Ou posso também, né, integrar de um epsilon até 1 e tomar o limite quando epsilon vai para zero. Mas vamos fazer assim de forma prática, né? Então, uma antiprimitiva, né? Ou seja, isto aqui, x logaritmo de x seria, né, uv, isso com isso, x quadrado 2 logaritmo de x menos, né, a integral de que o v seria isto com isto, né? Então seria x meios du, certo? X meios dx, aliás, né? E isso aí seria x quadrado dividido por 2, logaritmo de x menos x quadrado dividido por 4, né? Mais uma constante, só que eu não estou interessado nessa constante, correto? Então, já para finalizar, né? O que eu teria que... meu interesse é esse limite, né, que se reduz a esse limite, já vimos, né? E seria, né, calcular a antiprimitiva disso daqui, né? Beleza? Porque se é uma primitiva, então avaliar esse negócio, x quadrado dividido por 2, logaritmo de x menos x quadrado dividido por 4, né? Se você quiser, seria formalmente o limite quando epsilon vai para zero, aqui um epsilon, beleza? Até 1 dessa função, né? X, logaritmo de x, beleza? Então, eu teria que avaliar isto em epsilon, em 1, e então
tomar o limite quando epsilon vai para zero, né? Um zero positivo, na verdade, né? Tá certo? Ok. Se eu tomar, por exemplo, né, primeiro, né, em 1, aqui, se eu avalio em 1, logaritmo de 1 é zero, beleza? E então, quando eu calcular em epsilon, né, vai ficar aqui menos epsilon quadrado dividido por 2, logaritmo de epsilon, né? Menos, quando avaliado esse 1, 1 quarto, né? Mais epsilon ao quadrado dividido por 4. Beleza? Tá. Esse limite aqui pode ser calculado da igual forma que a gente calculou antes, né? Então, quando epsilon vai para zero, isso aqui também vai para zero. Isto aqui vai para zero. E então, todo o limite vai ser igual a menos 1 quarto, beleza? Então, essa daqui vai ser a resposta final.